tarifas inaugurada por Trump, eu já disse aqui, é uma incógnita. Ela tem cara de século XIX, não de século XX, menos ainda de século XXI. Ela parte do pressuposto de que a indústria manufatureira, seja ela mecanizada, robotizada ou não, pode voltar para os Estados Unidos. O capital que está funcionando fora dos Estados Unidos pode voltar para os Estados Unidos, de modo a proporcionar empregos e de modo a aquecer a economia, no sentido que todos se beneficiem. Para um país em dificuldades, para um país cercado num período do neocolonialismo, isso pode dar certo. Deu certo na Alemanha. Inglaterra, França, Estados Unidos fechavam a Alemanha num canto. Todos eles tinham colônias, a Alemanha não tinha. Todos eles comercializavam, a Alemanha não conseguia sair. Então Hitler fez a única coisa que ele podia fazer, não por ser inteligente, mas porque só sobrou isso. O alemão se voltou para dentro. Fábrica de sapato, fábrica de roupa, tentativa de fazer um automóvel, fábrica de alimentos. O país se voltou para dentro e deu certo. Rapidamente a economia da Alemanha se recuperou e os sonhos de Hitler de furar o bloqueio imperialista se transformaram num grande exército e na guerra. No mundo de hoje, as coisas estão completamente diferentes. Um país como os Estados Unidos não está fechado, vilipendiado, espoliado pelos seus companheiros de viagem. Um país como os Estados Unidos estão simplesmente fazendo aquilo que também o capital pediu. O capital pediu se expandir para todos os lados do mundo e fazer com que as empresas, sejam elas de quaisquer países, tendo capital, tem que ganhar de que maneira? Pegando insumos onde eles são mais baratos, pegando mão de obra onde ela é mais barata, colocando seu escritório de contabilidade para pagar impostos onde não se paga impostos ou paga muito pouco. Então, as indústrias ditas multinacionais se transformaram em transnacionais. Elas atravessam todos os lugares. Um sujeito pode fazer a seguinte coisa, um CO, como se diz atualmente, porque ninguém mais é dono de nada. As empresas se transformaram em sociedades anônimas para colocando ações no mercado e podendo ganhar não só com o produto que vendem, mas também com a compra e venda de ações. Então, uma empresa desse tipo, ela naturalmente vai procurar lugares díspares para colocar seu capital, seja ele canadense, francês ou americano. Fato é que tem muito capital americano no mundo, que era nos Estados Unidos. Mas não pense vocês
que um acionista de uma empresa e que capitaliza essa empresa é de determinado país. O acionista é do mundo a partir do mercado financeiro. A Petrobras, por exemplo, que é semi-estatal, ela tem um grupo de acionistas, talvez o mais poderoso nos Estados Unidos. Então, é muito difícil que o capital acredite que as medidas de Trump são vantajosas e que ele deve voltar. Então, esta é a dificuldade do plano Trump. A dificuldade do plano Trump implica no quê? Num alerta dos aplicadores e investidores. Daí a queda das bolsas. Nós não sabemos o que vai acontecer, então a gente nesse momento não compra nada, não vende nada. Ok. Até aí a política econômica do Trump tem muita dificuldade. Ninguém está apostando nela. Está todo mundo reagindo a ela como pode. Bem, Trump cortou o seu vínculo com o neoliberalismo. Esta política do Trump é oposta ao neoliberalismo de Ronald Reagan, por exemplo, e várias pessoas dos Estados Unidos, inclusive democratas, estão denunciando isso. A própria esquerda brasileira acabou ficando pró-neoliberal, pró-globalização. O Lula, ontem, por exemplo, anunciando medidas de proteção ao Brasil, acabou defendendo aquilo que quando ele estava na oposição, antes do primeiro governo, ele atacava, que era exatamente essa distribuição do capital pelo mundo todo. Era o neoliberalismo, a globalização, a flexibilização que o neoliberalismo levava às pessoas, bem, enfim. Hoje é a direita que faz o ataque sem verborragia, apenas com a ideia de que os Estados Unidos foram roubados. Precisam recuperar a América Great Again. Lula, no discurso, disse: nós defendemos o multilateralismo. Ora, multilateralismo é um nome para globalização e na globalização, o modelo é o modelo neoliberal. Então, como vocês estão vendo, a estrutura do capitalismo não mudou, mas as contingências, né, estão tentando mudar. É difícil o pessoal apostar no Trump. Mas por que então ele teve voto? Ele teve voto porque esse discurso, antes de acontecer, antes de você colocar as medidas, é atrativo para uma parcela do eleitorado americano que se viu desprestigiada com o neoliberalismo. A indústria manufatureira americana foi embora e a que ficou não teve apoio. Ficou a indústria de ponta e os serviços. Então, antes de acontecer a tarifa, se alguém disser para você: vou trazer a tua indústria de volta, você vai voltar a ser a classe média americana. Parece muito interessante. No frigir dos ovos, na hora de fazer, parece menos interessante. Bem, mas esta mesma classe média, do velho operariado, que é ressentida, ela não é só ressentida em relação às condições econômicas, ela é ressentida com aqueles que ela acha que tomaram os seus lugares, negros, hispânicos, estrangeiros mais recentes, etc. Então ela fica um pouco xenofóbica. E como as unidades universitárias são normalmente cosmopolitas e não nacionalistas, elas tendem a se movimentar de acordo com
o humor internacional. E os campi universitários dos Estados Unidos refletiram o humor internacional, que ficou revoltadíssimo com a matança em Gaza. E, obviamente, isso fomentou uma série de movimentações pró-Palestina. O que o Trump fez? Como ele tem um eleitorado e ele próprio tem ressentimento em relação às universidades, principalmente a chamada Ivy League, que é a liga das grandes universidades de elite, como ele tem mágoa do intelectual, ele tem mágoa de quem sai desses lugares, e como o eleitorado dele também é um pouco anti-intelectual, anti-intelectualista inclusive, ele está atacando essas universidades, tirando verbas dela. E ele faz isso através de uma mentira enorme, que elas seriam antissemitas, que elas estariam fazendo política anti-judeu. Então, em nome de proteção da minoria judaica, mas, na verdade, proteção aos interesses do Netanyahu, ele está cortando verbas das universidades, como ele está cortando verba da saúde, etc. Aí é a pior aposta dele. Porque se ele quer uma economia forte, que é a volta do capital, ele teria que ter tecnologia e uma universidade para sustentar isso. E ele está destruindo o que ele tem de melhor na área da saúde, na área da tecnologia, na área universitária em geral. Então é incompatível o que ele está falando que quer fazer com os resultados que ele quer obter. E tudo indica que Trump funciona demais em torno de ideologia. Demais. Um pragmatismo zero. E isso torna ainda mais difícil a implementação das coisas que ele quer, ou o êxito da implementação das coisas que ele quer. A sensação que se tem é que o mundo vai ficando mais frágil, porque a capa americana, ao se desfazer, retira de todos os lugares grandes investimentos americanos, que não são investimentos só na indústria, é investimento na área de saúde e de desenvolvimento intelectual no mundo todo. Por exemplo, uma epidemia hoje no mundo pegará o mundo de calças curtas, porque ele simplesmente retirou todo o apoio americano das instituições de saúde. E fazendo isso nos Estados Unidos, atacando a universidade americana, Trump, na verdade, está mostrando que ele é, de fato, puro ressentimento. No Brasil, tem duas posições altamente estranhas nisso tudo. Eu quero chamar a atenção de vocês para elas. Eu vou citar figuras, mas não pensem que essas figuras estão isoladas. Elas são tipos, elas representam outras. A primeira figura que eu vou citar é do Eduardinho. Ele é um jogador que põe a camisa da seleção brasileira, o Eduardo Bananinha, só que ele tenta chutar sempre contra o gol brasileiro. Ele quer fazer gol contra. Ele está nos Estados Unidos e gritando aos quatro cantos que as medidas tarifárias dos Estados Unidos contra o Brasil são necessárias para o mundo. Na cara dura. Não é uma questão de ser nacionalista ou não ser nacionalista, é simplesmente uma questão de que ele é deputado no Brasil. Ele abriu mão de ser deputado no Brasil para fazer o quê? Campanha pelo pai dele? Ele está fazendo uma campanha errada. Ele está transformando o pai dele num inimigo do Brasil, que a gente sabe que é.
A outra figura completamente errada, mas eu estou citando porque ela é um tipo ideal, ela representa outros, é o escritor, né? O fazedor de texto, não é escritor, fazedor de texto da Folha de São Paulo, Luiz Felipe Pondé. Ele inventou de propagar a mentira do Trump de que as universidades americanas, como no Brasil, é tudo anti-judeu, é tudo antissemita. Daqui a pouco ele vai chamar todos nós de nazistas. Nós queremos matar os judeus e as universidades americanas também. Ele se esquece que as universidades americanas, a maioria delas, tem predomínio judeu. Essas ligas de elite, a maioria delas, as pessoas que frequentam, são de origem judaica. Ele inventou de dizer que a universidade brasileira é de esquerda e antissemita. Ele se esquece que a esquerda brasileira, o que mais tinha era judeu. O símbolo da esquerda brasileira contra a ditadura militar não era o Paiva. Até pouco tempo você sabe muito bem que era o Herzog, amarrado na prisão, enforcado. Tem nada de antissemita na esquerda brasileira, nem na universidade brasileira, muito menos na americana. O que há é que houve, de fato, uma mudança de humor. O mundo intelectual se ressentiu vendo Israel dizimar crianças na faixa de Gaza. O fato do Pondé não conseguir entender isso é porque ele é um judeu fascista. Ele é um judeu fascista, ele é adepto do Netanyahu. Ele faz textos elogiando Netanyahu. E cada criança morta, a sensação que a gente tem, que se ela é palestina, ele vibra com uma tesão anal extremamente estranha. Então é outra figura que esta não joga contra o Brasil, esta joga contra a humanidade. Se a humanidade estiver disputando algum campeonato de futebol com extraterráqueos, ele é o cara que veste a camisa da humanidade para chutar contra. Porque, na verdade, gente, Pondé é um Hitlerzinho. A tarefa do Hitler era fazer com que as pessoas perdessem a esperança para dominá-las. Ele dizia isso. E a tarefa do Pondé é essa. Todos os dias são textos para que se perca a esperança. Aliás, isso tem a ver com o Bolsonaro. Porque na eleição do Bolsonaro, pela primeira vez em toda a história do Brasil, o eleitor do Bolsonaro, se perguntado se o Bolsonaro ia melhorar ou não a vida dele, 60% do eleitor do Bolsonaro dizia que ou não ia mudar nada ou ia piorar. Ou seja, pela primeira vez você tinha um eleitor que ia votar na piora da situação. Um ressentimento absurdo. E isso é a desesperança alimentada pelo Pondé. Pondé talvez seja o mais bolsonarista dos bolsonaristas. Bem, gente, acho que o quadro, a narrativa que eu estou montando para vocês montarem a de vocês e tentarem entender a situação é esta. Daqui a pouco a gente volta.